Sobre o mês que a gente está comemorando, assim, a gente vê que está crescendo muito, né, o nome autismo. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, a gente muito provavelmente já conviveu com pessoas que tinham. Hoje é mais fácil diagnosticar, né, porém, existem duas vertentes também, né. Então, assim, como identificar, como saber que, de fato, o meu filho ou alguém que eu conheço é autista? Quais são os sinais, as características que diferenciam, né, no caso, de uma criança que a gente considera chamado normalidade, né? A gente que não usa existe... típico, né? Neurotípico. Sim, maravilhoso. É neurotípico quando a gente fala... Neurotípico, né? E quando não é atípico ou neuroatípico. Perfeito. Aí, a gente está aprendendo também sobre as nomenclaturas Porque às vezes certas. falta a palavra, né? Então a gente fala típico e atípico. Sim, a gente só conhecia, tipo assim, não é normal, né? Então a gente vai modificando a linguagem também, que é maravilhoso ter essa informação. O que diferencia, então? Tudo é autismo? Como é que a gente consegue diferenciar, então, essas características? Eu vou falar um pouco na minha área como psicopedagoga e dar oportunidade para a Thaís falar na Fono e para a Marcela como uma gestora de escola também, né? Sim. Porque a Marcela está dentro, além dela ter a visão do catavento, ela tem a visão de gestora da escola. Quando a gente fala da psicopedagogia, a gente fala de aprendizagem. Nem sempre o autismo afeta a aprendizagem, mas existem muitos casos que sim, que quando tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, a criança está no ambiente escolar, a criança, ela aparenta dificuldade de interação, dificuldade de contato visual, comportamentos repetitivos e padronizados. Uma criança que aparentemente não aprende. Não aprende o que é proposto, né? Sim. Às vezes ela aprende outras coisas, mas a gente não vê numa questão escolar. Então, quando tem essas questões dentro do ambiente escolar, a gente presta atenção. Desviou do desenvolvimento padrão. Sim. Né? A gente ouve aquela falácia do tudo no seu tempo. Não. A gente Existe tem um tempo Sim. específico para cada habilidade, né? Então, assim, a criança que não está aprendendo as letras, não está aprendendo os números, opa, vamos ver o que é isso. É autista? Não sei. Sim. A gente leva no neuro, a gente leva para terapia. Hoje em dia, os terapeutas, eles estão muito especializados, né? Então, assim, a gente entende que existem diferentes características, né? Eu abordei algumas, a gente tem as principais. Dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação e padrões repetitivos. Mas dentro disso a gente tem muitas outras, né? Então, o papel da fonoaudiologia é atuar dentro dessa dieta que está alterada, né? Não só dentro da comunicação. Porém, o que eu gosto de falar é o seguinte, o fonoaudiólogo ele é o profissional da comunicação, mas a gente está lidando com um sujeito que é um todo. Então, quando eu recebo um paciente que, a princípio, não tem um diagnóstico, ele chega com uma queixa de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, eu começo a investigar aonde está esse atraso. Está na fala? Está na linguagem? Está na comunicação? Como é que está a exploração sensorial desse paciente? Como é que está o nível atencional desse paciente? E a gente vem tendo cada vez mais pesquisas dentro do ramo, o que facilita bastante, porém também dificulta no sentido de que o profissional tem que estar sempre se especializando em avaliações protocolares, que são importantes para nos dar parâmetros objetivos. Porque para a gente poder fugir um pouquinho também do achismo, daqueles sinais e sintomas Google, que a gente pode encontrar facilmente no Google, que algumas crianças neurotípicas também podem apresentar, andar na ponta dos pés, por exemplo, como você mencionou da sua filha. Não é só uma questão do autismo, o atraso no desenvolvimento da fala, não é só o autista que tem, outros transtornos também apresentam. Temos o TDL, que é um transtorno específico da linguagem, também apresenta atraso, também apresenta baixa atenção compartilhada. Então, assim, é procurar, antes de tudo, um profissional especializado naquela área, naquela demanda, como, por exemplo, psicopedagogo dentro da parte da aprendizagem, fonoaudiólogo dentro da área da comunicação, psicólogo dentro da área comportamental e assim por diante. E, principalmente, se tratando de criança, sugiro que sejam profissionais que entendam de desenvolvimento infantil. Perfeito. E aí, o diferencial da equipe multidisciplinar é porque você tendo esses profissionais reunidos no mesmo espaço, esses profissionais independentes das suas especialidades,
eles vão estar sempre se comunicando e pensando nessa criança num todo. Sim. Mesmo que a minha área de especialidade seja a comunicação, se eu observo que essa criança tem uma alteração sensorial e que inicialmente eu preciso trabalhar o sensorial, que são as vias de entrada, se ela está alterada, essa criança não vai desenvolver linguagem expressiva, não vai conseguir falar. Sim. Entendeu? Então, é esses detalhes que às vezes passam despercebido para um olhar leigo. Entende? E essa criança conseguindo estar em amparo dessa equipe faz total diferença. E aí a gente tem os resultados que a gente pode ver. Pô, nem fala. Né? Marcela, você já está na área aí já há bastante tempo, né? Como é que é para Então. você enxergar isso, né? Hoje você tem esse conhecimento mais amplo, né? Obviamente, então, às vezes dá um estalo, né? Hoje eu falo para você que a gente tem o olhar mãe, o olhar responsável, né? Uma das gestoras do Catavento e gestora de escola, né? Sim. Hoje da maior escola do nosso município. O que acontece? Atualmente, o Dr. Google tem feito uma influência muito grande na vida do ser humano. Sim. E eu falo isso por conta própria. Não é? A Thaís já está rindo. Não, eu tô a Thaís está também, rindo sim. porque eles convocaram uma reunião de equipe e falaram assim, olha, tira o Theo do Catavento, porque se você não confia no nosso trabalho, não tem motivo para ele estar aqui. E aí é onde eu chego para vocês. Dr. Google diz que uma criança que é autista não pisa, né? Anda na ponta dos pés, não olha nos olhos, não fala e apresenta as estereotipias e apresenta quais são. E aí você internaliza que seu filho é um autista. Eu vi os 7 sinais, por exemplo, antes de vir, né? Eu olhei todos os sinais dos 7 e minha filha se encaixa. Então... Girar ao redor do próprio corpo. Falei, minha filha vive brincando disso. Andar na ponta dos pés. Ela falou pra mim, olha, mamãe, estou andando na ponta dos pés. Aí, opa, Sua 2. filha faz balé? Não, mas ela tá vindo na escola que tá começando, entendeu? Aí eu falei assim, cara, isso é bacana, porque a gente precisa diferenciar, né? Sim, e aí é onde eu chego pra você. É o Google. Eu chego pra neuro e falo assim, ó, meu filho é isso. Meu filho é um autista. Achei que ela foi na neuro, né? Exatamente. Aí a fala da neuro pra mãe foi, eu sou sua segunda opinião? Aí eu, não. Então como é que você sabe que seu filho é um autista? E aí eu chego pra ela e falo, por causa disso. Ela, então eu digo pra você que seu filho é qualquer coisa, menos um autista. Ué, mas por quê? Porque ele chegou, ele me deu bom dia, ele foi pra janela, eu falei pra ele, não pode ficar aí porque aí é perigoso. Levantei ele deixou o teu primeiro contato com ele, porque eu levantei ele, mostrei que era muito alto, e ele saiu da janela e ainda me ofereceu biscoito. E você diz que ele come e não oferece nada para ninguém. Sim. Então, ele não é um autista. Então, assim, aonde eu quero chegar com essa experiência própria? Hoje, dentro das escolas, hoje dentro do centro, quando os pais vêm procurar o DeLeon para conversar, porque o primeiro contato no centro é com o DeLeon, é exatamente a mãe Marcela. Eu hoje tenho dentro da escola crianças que têm o crachá de autismo, mas que não são laudadas, porque o pai viu no Dr. Google. Então, o que eu deixo como apelo hoje para quem está nos ouvindo, né? Mediante a fala da Thaís, da Thaís psicopedagoga, da Thaís fonoaudióloga e da Marcela mãe. Se você nota que seu filho tem comportamentos que, segundo o Dr. Google, segundo as nossas nomenclaturas, identificam o autismo, não fique inseguro. Primeira coisa, procure uma equipe multi. Por quê? Porque a fala da mãe, que já internalizou o luto de autismo do filho, sem saber se o filho é realmente ou não, induz a um diagnóstico. Sim. Muitas crianças têm chegado no centro, têm chegado na escola, apenas com uma consulta do neurologista
solicitando mediação, solicitando equipe multidisciplinar para tratamento de autismo. Sim. E quando chega com laudo de autismo, que começa o primeiro mês de atendimento do profissional batendo na porta do colega e perguntando... Você acha que é isso mesmo? Você acha realmente que é? A gente recebeu um paciente uma vez que o grau de autismo dele era elevadíssimo. Sim. A gente sabe que a criança é autista, mas a gente discorda, né? Não é isso tudo. E assim, muitas crianças laudadas apenas por uma consulta de 20 minutos. O que está acontecendo? O Dr. Google fazendo influência na mente dos pais e os pais já chegam Com o jogando discurso montado. exatamente Sim. o que é um autista. Então, assim, se o pai, que é quem convive com a criança o dia inteiro, chega para um neurologista e fala, meu filho anda na ponta do pé, meu filho tem ecolalia, que é a fala repetida, meu filho apresenta a questão de não olhar nos olhos, o meu filho não está falando, o meu filho balança os braços, bate a mãozinha, meu filho é um autista. Uhum. Eu estou pintando um autista para o neurologista. A pessoa mais fidedigna que ele vai ter ali para ouvir é o pai. Então, assim, primeira coisa, tô desconfiada, procura uma equipe multi, procura alguém que vai poder realmente te dizer. Não leve em consideração um laudo formado por apenas uma consulta, mas que haja uma vivência, que haja um olhar, que tenha realmente o querer ouvir o que os outros profissionais acham em relação àquela criança. Sim. Porque a primeira coisa, quando o pai chega para o Deleon fala assim, qual é a sua queixa? Ele ouve a queixa e termina a fala assim, olha, a gente vai desenvolver o seu filho mediante a sua queixa, mas dentro das necessidades que ele nos apresentar. Sim. Porque tem criança que chega lá, é metade do que o pai falou. A outra metade é totalmente o oposto. Então, assim, que a gente entenda que saber o que um autista é muito válido e importante. Sim. Mas para a gente saber trabalhar com ele. Então, em que sentido? O coleguinha do meu filho é um autista. Ele não gosta de som alto. Então, na sua casa, você põe um som baixo. Sim. Ele não gosta de toque. Então, o que você vai fazer? Você vai virar para ele e não vai tocar. Eu amo abraçar, eu amo beijar, eu amo tocar. Eu sou assim. Lá na escola, as crianças já chegam correndo, me beijam, me abraçam. Eu sou assim, eu sou dessa. No centro, eu sou assim. Eu tenho um aluno que não gosta de toque. Sim. Então, eu fico o tempo inteiro assim, fulano, desculpa. Por que você me pede tanta desculpa? Porque no primeiro dia de aula você me disse que você não gosta de toque e eu cismo em encostar em você. Ah, por isso? Então tá desculpado. E acabou. Sim. Então, assim, a gente tem que saber o que é o autismo. Exato. Entender essas questões até para saber como se portar um autista.